Vamos pensar nesse dia, nesse nosso caminho da Semana Santa, em tantos Judas institucionalizados que exploram as pessoas, alimentando uma cultura de morte. Vamos pensar juntos nos pequenos Judas que nós, você, eu, enfim, carregamos dentro de nós, na hora de eleger entre lealdade e interesse, entre gratuidade e dureza de coração. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio. Quero desejar para você uma abençoada Terça-feira Santa. Hoje é 31 de março, mais um mês que a gente encerra. Estamos nesse caminho, da Semana Santa, fazendo os passos com Jesus. A gente vivendo, os seus últimos passos, seus últimos caminhos, seus últimos diálogos. E a gente vai fazendo junto esse itinerário, para que assim como Jesus ressuscitou, a nossa vida também ela possa ressurgir, possamos viver como ressuscitados. Nessa terça-feira, dia 31, rezaremos com João capítulo 13, versículos de 21 a 33, depois o versículo 36 até 38. Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao seu lado. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. E então o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. E então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. E então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite, e depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Veja, caros irmãos e irmãs, nesse nosso itinerário da Semana Santa, meditativo, de retiro, recapitulando, ontem, na segunda-feira, nós buscamos inspiração na casa de Betânia, com os 3 personagens, Marta, Maria e Lázaro. É um lugar inspirador para Jesus. Hoje, provocados pelo relato do evangelista João, nós vamos fazer e trazer presente um outro dado que nos custa compreender. Porque a casa ela pode ser muitas vezes também lugar de traição, da frieza nas relações, do ódio que divide, do distanciamento afetivo. Ontem era a casa da acolhida, da escuta, das relações. Nestes primeiros 3 dias da Semana Santa, aparece a figura de Judas, não como protagonista, obviamente, mas como um antagonista, como contraponto, alguém deslocado do clima de amor e amizade. Na verdade, Judas não conseguiu captar que em torno de Jesus tudo é gratidão e gratuidade. Já na casa de Betânia, recordando, ele destoou e criticou o gesto amoroso de uma mulher derramando perfume nos pés de Jesus.
reagimos negativamente frente à traição de Judas, não é verdade? Mas no fundo, ele nos causa repulsa porque, veja, porque é projeção das nossas infidelidades e traições também. No fundo, ele é o espelho no qual nos vemos. Mas a gente tem que se perguntar, o que vem a ser traição? Como que ela se manifesta na nossa vida? Por que traímos a confiança do outro? O ato de trair implica romper uma aliança que uma pessoa faz com outra. Trair é uma ação que revela sérias consequências. E quando se fala, de modo especial, dos relacionamentos humanos, envolve sofrimento, abandono, que gera um estado de desconfiança generalizada naquela pessoa que foi traída. E não é verdade isso que quanto mais próxima a pessoa traidora, tanto maior é a dor do traído? Judas ele se torna o símbolo da traição porque fazia parte daquele grupo íntimo dos apóstolos. Foram anos de convivência nas mesmas caminhadas, nas noites ao relento, nas pregações, nas refeições do dia a dia, nas festas. Jesus e Judas viviam elos de amizade, de confiança, de esperança entre si. E de repente se rompe tal aliança e Judas entrega Jesus aos adversários. Então, com a traição, Judas passou da amizade para a decepção, para a desilusão, para a perda de vinculação, até a entrega. É um processo lento que foi minando seu coração até que ele se corrompeu, a ponto de renegar a amizade e trair. A gente pode se perguntar o que aconteceu no coração de Judas na noite da última ceia. Rodeado de um mundo de mistério, rodeado de um clima de bondade, de amor, e no entanto o coração de Judas parece que está em outro lugar. Está impermeável à verdade que se celebra, está seco no seu interior, fechado para o mistério da graça. No fundo, a gente pode dizer assim, nós sentimos pena de Judas, porque é um homem decepcionado com o chamado de Jesus e a sua própria vocação. Judas ele não consegue compreender a gratuidade. Judas ele não sabe participar e desfrutar de uma agradável refeição em companhia dos outros. Não se preocupa em agradecer a Jesus pela admirável ceia. Então Judas ele caminha para a decepção, para a solidão, para a morte. Ora, tudo isso é para dizer que existem, gente, muitos Judas na comunidade cristã, que estão fechados em si mesmos, que buscam os seus interesses egoístas, que criticam todo gesto oblativo de acolhida e de serviço, estão só preocupados em buscar algum benefício. E a entrega amorosa de cada dia parece não ter sentido para eles. Vamos pensar nesse dia, nesse nosso caminho da Semana Santa, em tantos Judas institucionalizados que exploram as pessoas, alimentando uma cultura de morte. Vamos pensar juntos nos pequenos Judas que nós, você, eu, enfim, carregamos dentro de nós, na hora de eleger entre lealdade e interesse, entre gratuidade e dureza de coração. Eu quero provocar você a pensar nisso, nessa Terça-feira Santa. Pedimos que Santo Antônio nos ajude a gente fazer esse discernimento. Que Santo Antônio nos ajude, com a força de Deus, do seu Espírito, a gente tirar de nós os Judas que nos impedem a sermos fiéis, que nos impedem de agradecer a Jesus pelo dom da nossa vida. Paz e bem. Até amanhã, Quarta-feira Santa.